Salmo, ele queixa-se diante do Todo-Poderoso pelo abandono dos seus amigos que o tratava como morto sepultado, de quem abdica-se o direito de lembrar, para evitar o sofrimento, e reclama o salmista dos seus adversários, que, valendo-se de sua situação vulnerável, perseguia-no para oprimi-lo. Envolto numa névoa de angústia, o salmista sente-se como um vaso quebrado, relegado ao abandono, exposto ao sol e à chuva, inútil e discriminado. Havemos de convir que uma anciada dona de casa não coloca um vaso quebrado na área de recepção de sua residência ou na sala de estar da mesma. Um vaso quebrado não vai à mesa. No mínimo, ele é lançado no porão da casa ou jogado no entulho. O nosso Deus, entretanto, age de forma diferenciada. Quando somos quebrados nos tombos da vida e todos nos lançam fora e nos abandonam, quando ninguém nos quer mais, ele diz: trazei-o a mim. Vou fazer segundo o meu coração. Foi assim com o cego Bartimeu, cuja experiência registra-se no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, e os versículos 46 a 52. Quando lhes mandavam calar e pensavam diminuir-lhe a esperança, mais alto ele gritava. E em meio ao barulho da multidão, os ouvidos do Salvador atenta para o seu clamor e diz: trazei-o a mim. É dessa forma, amados irmãos, que Deus age conosco. Ele jamais abandona eu e você. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29, o apóstolo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É o que chamamos de paradoxo de Deus. Não somos os melhores, mas ele nos escolheu. E Deus te escolheu nesta noite. Glória a Jesus. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo 25, revela-se uma das mais belas escolhas de Deus, no versículo de número 10, quando o Senhor Jeová diz ao seu servo Moisés: farás para mim uma arca de madeira de acácia. Dentre todos os utensílios do santuário, a arca destacava-se por ser o maior símbolo material da presença de Deus. No interior da mesma permaneciam as tábuas da lei mosaica, a vara florescente de Arão, bem como um vaso com a amostra do maná para testemunho às gerações posteriores. Mas o que nos chama a atenção é o material que o Senhor escolheu para a confecção da arca: madeira de acácia. Na ótica humana, ela seria uma escolha equivocada, por ser muito dura, tortuosa e cheia de nozes. A madeira de acácia era tão escabrosa que o Senhor diz a Moisés, no capítulo 31, e os versículos 2 e 5 de Êxodo: eu mesmo escolhi a Bezaliel e o enchi do Espírito Santo para trabalhar em madeira. A obra que Deus desejava na madeira de acácia era tão gloriosa que não bastava ao escolhido a arte de esculpir. Era-lhe necessário a plenitude do Espírito Santo. Note-se, entretanto, no capítulo de número 40, versículo 38, 34 de Êxodo, que no dia da inauguração do santuário, a glória de Deus desceu sobre a tenda e o Senhor habitou no meio do seu povo. Amados irmãos, o que nos felicita é de visualizarmos na madeira de acácia a nossa própria vida desfacelada e defeituosa. Somos a madeira de acácia, mas o Espírito de Deus
habita em nós. Somos o seu santuário. O apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Efésios, capítulo de número 2, e os versículos 22, ele disse que Deus escolheu as coisas loucas, que nós somos a madeira de acácia. Então, amados irmãos, nesse texto, nós vemos o quanto o salmista, ele sofreu, ele foi rejeitado, mas não deixou Jesus por nada. Encontramos aqui nesse texto exemplos vívidos de Deus, escolhendo vasos quebrados para si e nele sendo exaltado, contrariando a primícia da inutilidade do vaso fragmentado. E o primeiro exemplo, e talvez mais conhecido, consta-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, quando o Senhor diz ao profeta no versículo de número 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta diz nos versículos seguintes: desci, pois conforme o Senhor me ordenara, e eis que o oleiro estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia quebrou-se na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados irmãos, o texto em apreço consiste numa alegoria de Deus quanto ao povo de Israel, por causa da sua impenitência. O Senhor compara o seu povo como barro na mão do oleiro, a quem ele pode modelar segundo o seu querer. O profeta viu a obra na mão do oleiro, que depois de concluída quebrou, e este então refez segundo pareceu bem aos seus olhos. Se o barro falasse, protestaria quando separado do solo pelo oleiro. Se pudesse emitir sons, certamente gemeria quando pisoteado e moídos pelas mãos do artífice. A greda não grita, ou o barro não grita, mas nós, quando somos moídos, gememos, choramos e sofremos. Glória a Jesus. E nessa noite, se você está sofrendo, saiba que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Se um dos anjos de Deus estivesse pregando esta mensagem agora, ela certamente estaria revestida de maior autoridade e sabedoria, mas Satanás e seus demônios não estariam tão revoltados e decepcionados, pois os anjos não são a madeira de acácia, neles não há imperfeição alguma, mas quando Cristo Jesus, pela sua morte no patíbulo da cruz, mediante a obra regeneradora do Espírito de Deus, investe na nossa vida, nos redime do mundanismo e transforma-nos no instrumento seu, Satanás é desafiado em suas estruturas por ver em nós a plenitude de Deus e as lâmpadas do Espírito acesa em nós. Tu és um vaso de Deus. Encontramos na Bíblia exemplos também como o patriarca Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, o Senhor diz: Abraão, toma o teu filho Isaque, teu único filho a quem tu amas, e oferece-o a mim em holocausto. O patriarca deparou com duas opções. A primeira, ser pai de Isaque. A segunda, ser pai da fé. Esta última de muita honra, mas difícil de ser alcançada. A Bíblia não registra se o patriarca questionou a ordem superior de Deus, nem mesmo se ele comentou com Sara, sua esposa, a ordem coativa de Jeová. Quando Deus está nos quebrando, a esposa não entende, o marido não compreende,
O amigo ouve, mas não tem nada a falar. E o pastor, no máximo, consegue interceder. É entre o homem e Deus. Era entre Jeová e Abraão. E ele precisava ir ao Monte Moriá. No trajeto, o patriarca ouviu a interrogação mais dura da viagem. Quando Isaac diz: papai, eis aqui o fogo, a lenha e o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sem dúvida alguma, o coração do velho patriarca estremeceu diante da pergunta. Mas em meio à dor da provação, reluziu no íntimo do coração a radiante luz da fé. E Abraão responde: Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro. Sobre o Monte Moriá, vivendo o silêncio de Deus, Abraão edifica o altar, mas ele devia uma certa satisfação ao seu filho Isaque, que segundo a cronologia bíblica, tinha naquela data, em média, 25 anos de idade. Abraão, como qualquer um de nós, esperava a intervenção de Deus. Ela não veio. Abraão então conversa com Isaque e posso imaginá-lo dizendo: meu filho, lembro-me quando orei a Deus, pedi-lhe que me desse um herdeiro. O Senhor me atendeu. Lembro-me ainda, Isaque, quando no cair da tarde, anjos me apareceram, dizendo que Sara conceberia. Isso seria tão difícil que Sara riu dos anjos. Hoje, porém, Isaque, o Senhor me pede que eu te sacrifique. Será, amados irmãos, que nós temos coragem de oferecer o nosso Isaque? Será que nós aqui temos essa tamanha coragem que Abraão teve? Abraão estende as suas mãos para os céus, pega o cutelo, a faca, para degolar o seu cordeiro. Quando ele ouviu dos altos céus uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora eu sei que temes a Deus, e nem o teu próprio filho me negaste. Pule agora de alegria com Abraão, pois quando todas as perspectivas falham, o oleiro chega e traz a solução. Amados irmãos, o texto de Salmos 31, versículo 12, o salmista está preocupado, o salmista está passando problemas difíceis na área espiritual, porque os amigos o abandonaram, os amigos o deixaram de lado, mas ele perseverou até o fim. A qual, amados irmãos, quando vamos para a Bíblia, em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 13, o Senhor diz ao profeta Daniel: tu, porém, vai até o fim. Amados irmãos e irmãs, e até o fim é ser perseverante. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Paulo disse: prossigo para o alvo. Em meio às lutas, às dificuldades, os inimigos, o apóstolo não disse volte atrás, ele disse prossigo para o alvo. E qual é o teu alvo nesta noite? Eu tenho meu alvo, é os céus, é o cumprimento dos sonhos de Deus na minha vida. Aleluia! Prossiga para o alvo. Glória a Deus! Passando por problema, perdeu 10 filhos, todos os bens materiais, mas ele ainda disse: eu sei, para os 3 amigos. E os 3 amigos olharam para Jó e disse: o que, Jó? Que você sabe com toda essa situação, você sabe mais de quê? E Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Amigos e amados irmãos que aqui está, saiba que você não está só. Talvez o teu juiz que você esperava ter uma causa ganha, ele te deixou como derrotado. O teu advogado perdeu a causa, mas o Senhor não disse para você que é o fim. A única esperança é Jesus. É Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual em Apocalipse ele diz: exultemo-nos. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemo-nos,
porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Uma das notícias mais belas da Bíblia é o fato de que as hostes angelicais, o coral angelical começa a cantar dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos. Glória a Jesus. A Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Se você entrou aqui nessa noite abatido por causa dos intempéries da vida, saiba que Deus, Ele está contemplando o seu sofrimento e Ele vai descer a qualquer momento para nos buscar, porque o nosso descanso não é aqui na terra, o nosso descanso é na Canaã celestial, é na terra onde mana leite e mel, na Jerusalém celeste. Glória a Jesus. Tudo isso que a igreja está sofrendo, os ataques infernais na terra, é cumprimento da palavra, porque o profeta Ezequiel, no capítulo 7, ele diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Glória a Jesus. Quando o profeta Ezequiel, naquele texto, ele foi tomado pelo Espírito de Deus para falar a uma nação desviada acerca do iminente juízo divino. E ele proclama: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Glória a Jesus. Porque ele sabia, amados irmãos, que o fim estava próximo. Quando o profeta ele disse que o fim vem, nós encontramos ali nesse texto, a qual Jesus ele disse e deixou escrito em Mateus, para que a igreja perseverasse até o fim. Para que a igreja guardasse os mandamentos, não viesse a desfalecer, porque o noivo a qualquer momento vem buscar a igreja. E estamos aqui, amados irmãos, nessa terra, como forasteiros, e um dia nos aguarda o arrebatamento. Os nossos corpos, esse corpo adâmico de barro que nós possuímos, ele vai ser transformado em um corpo de glória, porque é cumprimento da palavra. Por isso, o próprio Jesus, ele diz, glórias a Deus, em Apocalipse capítulo 3, e os versículos 10 e 11: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ali está, amados irmãos, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Igreja louvada, igual a Esmirna, e representa a igreja fiel, que está aguardando o arrebatamento. Nela o Senhor Jesus encontrou misericórdia. Nela o Senhor Jesus encontrou amor. E nessa noite aqui não é diferente. O Senhor Jesus, Ele está aqui, porque Ele disse, antes de subir: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nessa noite, amados irmãos, possamos sentir esse momento com Cristo, porque Ele foi para os céus, foi e deixou o Consolador. É através do Consolador que a igreja na terra está de pé. É através do Consolador que a noiva do Cordeiro ainda persevera, porque é através do Consolador, o Espírito Santo, que a igreja aguarda o arrebatamento. Glória a Jesus. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir. Glórias a Deus. E aí, como será para aqueles que ficarem para trás? Como será a situação da humanidade sem Cristo? Choro, ranger de dentes, lamentos, homens correndo de um lado para outro, glórias a Deus, porque não deram crédito à palavra do Senhor. Então nessa noite é momento de eu e você abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo fluir
dentro dele, porque o noivo se faz presente. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aqui. Então, nessa noite, amados irmãos, essa palavra que penetrou em seu coração possa fluir dentro de você, o quanto antes. Você ainda que não aceitou Jesus Cristo, que não se reconciliou, porque a Bíblia diz que nem todos entrarão no reino. Glória a Deus. Vamos perseverar até o fim. Vamos estar prontos para esse dia, porque o noivo ele está às portas. A situação do mundo, a situação do país, do planeta, que está vivendo guerras, terremotos. Até essa semana eu vi um comunicado que disse que teve terremotos aqui no estado de Santa Catarina. Então, se a gente for observar, Jesus ele está às portas. É hora da igreja levantar as vossas cabeças, sabendo que o noivo ele vem a qualquer momento. O salmista Davi, diante de todo esse texto, a qual ele se lamentou, ele achava que para ele não havia mais saída. Mas ele naquele momento estava confuso, com tanta coisa, com todos os pecados, falhas que tinha cometido, ele estava desacreditado. Mas o noivo estava próximo. Jesus Cristo estava contemplando a situação do salmista. Assim é na minha e na sua vida. Se você está sofrendo nesses dias por causa da pandemia, por causa do desemprego, quem sabe perdeu seu ente querido, saiba que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco. É por isso que a igreja cresce dia após dia, porque o noivo está presente. Glória a Jesus. Há mais de 2000 anos, quando Cristo foi, glória a Jesus, ressuscitado, há mais de 2000 anos, as pessoas se lamentavam dizendo: e agora? O que vai acontecer? Porque ele não está mais entre nós pessoalmente. Mas ele disse: olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, aquele que, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Glória a Jesus. Onde estiver 2 ou 3 fofocando, eu não estou presente. Agora, se estiver fazendo a minha vontade, eu estarei com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Jesus, se o salmista fosse olhar para as dificuldades, para os lamentos dos amigos, para a falsidade que circulava entre ele tinha perdido o seu galardão. Ele tinha perdido o seu alvo. Mas Apocalipse garante para aqueles que guardar a palavra do Senhor, serão coroados de glória, serão coroados com galardões. Por isso, amados irmãos, nós somos campeões. Glória a Jesus. Nós somos campeões. O patriarca Abraão, ele diz: eu sei, Senhor, que mesmo o Senhor sacrificando meu filho Isaque, eu creio que o Senhor ressuscitará. Abraão, ele teve fé, acreditou que Deus, mesmo sacrificando o seu filho, ele ia entregar o seu filho de volta, porque ele queria provar Abraão. E Deus, nesses últimos dias, está nos provando, para ver quem vai suportar os dias maus, para ver quem vai passar pela peneira, para ver quem vai alcançar a coroa da vida. Amados irmãos, a coroa da vida não é para qualquer um. Não são todos que vão participar das bodas do Cordeiro
e receber a coroa da vida. Felizes são aqueles que for no arrebatamento. Felizes são aqueles que alcançar este momento. Glória a Jesus. Porque o arrebatamento não se refere eu estar aqui, você está aí esperando o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A partir do momento que estamos aqui vivos, a qualquer instante, minuto, segundo, nós sermos arrebatados. Podemos tombar, podemos sofrer um acidente. Isso significa o arrebatamento. Isso significa que aqueles que guardou a palavra do Senhor, perseverou até o fim, esse foi coroado, foi alcançado, está no seio de Abraão, aguardando o julgamento. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, não é hora de nós brincarmos de cristão, não é hora de nós sairmos de nossos lares, final de semana, para irmos a uma igreja achando que estamos fazendo a vontade de Deus, quando o nosso coração está voltado para os prazeres do mundo. Vamos parar com isso, porque o céu será alcançado por aqueles que guardaram a palavra de Deus, for obediente até o fim. Por isso, amados irmãos, o salmista ele perseverou, ele sofreu ataques, mas ele resistiu à situação que estava na sua frente, que estava à sua volta, porque ele sabia que o seu galardão não era com as autoridades terrenas. Ele sabia que o seu galardão não ia receber de um político, de um deputado, de um prefeito, de um governador. Ele ia receber do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero ficar por aqui, vamos se colocar de pé, vamos orar com a permissão do pastor. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós nessa noite, amados irmãos, somos felizes por estarmos juntos em um só ambiente. Estamos aqui com o nosso pensamento na glória. Não adianta a gente sair de nossos lares com pensamento no mundo. A Bíblia diz que é aquele que ama o mundo mais do que o Pai. O amor do Pai não está nele. Então, se estamos aqui, temos que ter o mesmo pensamento, que é os céus, a Jerusalém celeste, a Canaã celestial. Glória a Jesus. Vamos orar neste momento. Glórias a Deus. Se tiver alguém para se reconciliar, alguém que se encontra enfermo, alguém que não tem mais força de andar na presença de Deus, só colocar sua mão na cabeça e todo mal, toda fraqueza espiritual vai cair por terra. Basta tão somente crer. Se creres, verás a glória de Deus. Santo Deus, Pai eterno, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Pai querido, aqui está a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, que ouviu, Senhor, a Tua palavra, ouviu os louvores nessa noite, foi tocado pelo Teu poder, pela Tua graça. Pai querido, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece, meu Pai, o agir de cada um, o pensamento de cada um, meu Pai. Ó Deus poderoso, alcança, meu Deus, esta vida que está, Senhor, fraca na fé, que está, Senhor, impossibilitado, quem sabe, de Te adorar. Meu Deus, estar aqui nesta noite, meu Pai, mas só o Senhor sabe a situação que está passando na área espiritual, na área conjugal, financeira, meu Pai. Deus grande e poderoso, entra com a providência nesta noite, meu Pai. Vai restaurando as forças, Senhor. Vai jogando por terra, meu Pai, todo o cansaço físico e mental. Meu Deus, vai purificando os corações
vai lavando a mente, a alma desta pessoa, de todo pecado, de todo desejo carnal. Deus eterno, aqui está a tua igreja, Senhor. Vai curando, vai salvando, vai libertando almas, pelo poder do teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego em tuas mãos, Senhor, cada crente nesta noite, cada visitante, meu Pai, que o Senhor trabalhe de maneira linda, poderosa na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este ministério, o pastor Eliel, todos os obreiros aqui presentes, meu Pai. Meu Deus, que todo espírito de fofoca caia por terra, todo espírito, Senhor, de idolatria nesta cidade caia por terra. Meu Deus, todo espírito de acidente, de separação entre as famílias, nós repreendemos agora, pelo poder do teu nome. Que todo espírito contrário caia por terra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Domingos por esta palavra maravilhosa para a nossa alma, amém? Poderia pregar mais um pouco, né, irmãos? Que bênção. Deus abençoe o pastor, sua família, né? Cada irmão, cada irmã que se fizeram presente. Irmãos, antes de eu passar o microfone para o presbítero Alexandre terminar o culto, né? Preciso fazer algo com o Espírito Santo de Deus, né? Desde quando eu cheguei aqui, né? Vem cá, irmão, você mesmo, vem cá. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero que a igreja estende a mão, feche os olhos. Amém. Glória a Deus. Olhe bem aqui para mim, irmã. Amém. Grande é a tua fé. O Senhor me mostrou para mim o Espírito Santo de Deus. Amém. E Deus tem um milagre para a tua vida. Uma cura sobrenatural. Amém.